E agora, já que a gente falou de um reforço importante na saúde, os reforços celestes. Qual que é a avaliação que o Jardim está fazendo deles? É importante salientar que nós fomos buscar os jogadores que faltavam no nosso elenco em termos de perfil. Não é? Nós não podíamos ir buscar mais um Wanderson, nem mais um Corista, porque este tipo de jogadores nós já temos, mesmo um Marquinhos, este tipo de jogadores já temos. A gente precisava de jogadores com outras características e fomos buscar estes jogadores características. São jogadores que ainda não estão totalmente em condição, porque estes jogadores são jogadores do Sinisterra, não fez a pré-temporada, ele começou agora, está com o Santo Mané. A gente tem feito um trabalho especial com ele para que ele consiga evoluir sem se lesionar, porque ele teve muitos problemas de lesões e toda a gente sabe disso e nós não queremos o lesionar. O Arroio, que é um miúdo também de 19 anos, teve um período na Turquia, mas também não jogou, não é? Não jogou, treinava e às vezes também não tinha muito tempo de treino. E os jogadores estão evoluindo connosco e vão ganhando condição, como outros. E sei que os adeptos amanhã então já vamos meter este a titular no próximo jogo. Pode acontecer, pode não acontecer. O importante é a gente ter um encaixe, que é para que todos os jogadores sejam solução para aquilo que a gente necessita. Mas uma coisa é certa, né, Jardim? Os caras entraram, incendiaram o jogo do Bahia e abriram o jogo. O Arroio, então, meu amigo, fez o pessoal passar um arroio nesse meio campo, que, pelo amor de Deus, o moleque pegava na bola, tocava a bola no vazio, corria, ia pra cima mesmo. Sinisterra já chega, faz esse gol aí, aproveitando a jogadaça do Matheus Pereira. Entendo sim o seu pedido de paciência, de calma, para que a gente possa entender também que eles estão passando por um processo ainda de pré-temporada, digamos assim, né? Já estamos na alta temporada, mas eles estão passando um processo de pré-temporada, inclusive, para se adaptar. Mas, no caso do Arroio, um garoto de 19 anos, ele deve ter pensado assim: meu amigo, eu tenho 19 anos, fôlego demais da conta, quero ver alguém me buscar. E aí o garoto incendiou o jogo junto com o Gabigol e foram, sem dúvida nenhuma, as peças-chave que mudaram a história do jogo com o Bahia. Vamos ter paciência, Jardim, mas pode colocar os caras que as opções do banco estão ficando melhores. Agora, Fael, nós vamos destrinchar aquilo que a gente começou no início do programa sobre a SAF. O Lauro vai trazer todos os detalhes, inclusive, né, esse percentual que mudou do que é associação, do que é do clube. Mas antes, vamos acompanhar as faixas ali que estavam no entorno da arena, Fael, contra a SAF. A votação até mudou, né? Essa votação inicialmente ela seria em outro mês, seria lá na sede de Lourdes e passou para a Arena MRV. Seria um local mais também reservado ali, tem uma área de estacionamento para os conselheiros. Bel, eu acho que o que o Atlético precisa resgatar hoje é a relação com o atleticano. Que não exista um espírito de competição entre essas duas partes, porque o Atlético é o atleticano e não tem como separar e nunca vai dar para separar. O Atlético nunca pode ser um prédio de tijolos, como diria um amigo meu, ferragem só, um prédio ali de uma empresa. O Atlético é o atleticano e sempre foi associado principalmente à sua torcida. Mas ele precisa resgatar essa relação dos últimos anos. Resgatar em diversas formas, porque tudo o que foi dito nos microfones nos últimos anos, o que não foi entregue, o que foi dito e foi mudado, inclusive essa questão de diluição, como eu vou aprofundar daqui a pouco, como uma relação, como eu falei aqui, dos azulejos, que o atleticano comprava e era entregue 3 anos depois, mas nesse período um silêncio enorme. A sensação que o atleticano tem nos últimos tempos é que a gente morava na mesma casa do Atlético, mas eram famílias diferentes. E sobre a relação dessa família é o que eu vou falar daqui a pouco sobre a diluição. Então, Lauro Lopes, traga pra gente os detalhes do que está fazendo o Fael questionar, está fazendo muitos torcedores questionarem motivos, talvez mais clareza aí nesse processo todo. Foi aprovado quase por unanimidade aqui na Arena MRV o principal item discutido na noite durante a reunião do Conselho Deliberativo do Atlético. 183 conselheiros votaram a favor e 9 contra a diluição dos 25% que pertenciam ou até então pertencem à Associação do Atlético. Esse valor antes era intocável. A partir de agora, não. Ele pode ser diluído, a exemplo do valor que já pertence, da porcentagem que já tem a SAF alvinegra. E para que chegue um novo aporte,
ele tem que ter no mínimo 200 milhões de reais. Quanto esses 200 milhões de reais representam? Aí tem que fazer uma conta do valuation, do valor total do clube alvinegro. Rubens Menin, inclusive, falou com a nossa equipe e com as pessoas que estavam aqui da imprensa, deixando claro que o objetivo é receber um aporte estrangeiro. Então, o Atlético também já teria possibilidades, já estaria em negociação para que recebesse um novo aporte para ajudar principalmente no pagamento de dívidas. Além de Rubens Menin, Sérgio Coelho, presidente da Associação do Atlético, falou com a imprensa. Vamos ouvi-los agora falando sobre essa reunião e as possibilidades que se abrem daqui para frente. O Atlético hoje é uma empresa que tem CPF. Alguma coisa tem que acontecer. A gente não sabe quando e como, mas ela vai acontecer. O barco não vai afundar. Essa é a nossa responsabilidade que a gente assumimos aqui hoje de novo perante o Conselho e vai acontecer. Quer dizer, a gente espera que o mais rápido possível a gente tenha uma solução definitiva, que seria um novo parceiro graúdo, que coloca um montante significativo para a gente mudar o jogo. Vamos ver quanto vai acontecer, espero que o mais rápido possível. Mas não tem nada que eu possa prometer para vocês hoje. O Galo continua com 25%, só será diluído quando houver um investidor que fizer o aporte. Se demorar 2 anos, 3 anos, 4 anos, o Galo continua com seus 25%. E, volto a dizer, quando houver um investidor e que diminui o percentual do Galo, proporcionalmente diminui de todos os outros sócios. Não é só o Galo que perde, todo mundo perde proporcionalmente. Foram essas, então, as palavras do Rubens Menin, também do Sérgio Coelho. A partir de agora, o Atlético segue estudando possibilidades para tentar, de fato, formalizar essa diluição, recebendo um novo aporte na SAF alvinegra, alterando aí as porcentagens da associação e também da Sociedade Anônima do Futebol. Volto com vocês, um grande abraço. Da SAF. E acho até que se fosse votado lá atrás, quando foi aprovada a SAF aqui no Atlético, a associação ficaria só com 10%, isso não causaria tanto espanto para o torcedor. O Galo precisa, sim, de novos aportes. 200 milhões hoje seria um copo d'água numa chapa quente. Poderia evaporar facilmente, como aconteceu, por exemplo, com o valor do shopping. Então, dito isso, a gente precisa, sim, de investimento. A gente entende, sim, que isso abriria mão de um percentual, mas eu insisto. E eu vou usar novamente o exemplo da família. A sensação de que são famílias diferentes e que não existe uma comunicação direta e honesta com o torcedor. Gente, a gente não está falando que aconteceu 10 anos depois da aprovação da SAF. 2 anos depois da aprovação da SAF, muda-se totalmente do que foi dito lá atrás. E isso tem acontecido com o Atlético em diversas áreas. Lá atrás, quando você vende o ingresso para um show internacional, para um jogo internacional, quando se vende o azulejo, quando se faz o manto da massa, falta alguém, vamos colocar o conselho da SAF do Atlético que está numa salinha, enquanto a Isabel está com a mão aqui na minha frente. Você está numa salinha e alguém tem que ir lá explicar para o torcedor. E ninguém está disposto a sair dessa salinha para ir lá conversar com o torcedor. A SAF precisa, sim, de um porta-voz e precisa mudar esse comportamento em relação à comunicação com o torcedor. Ela precisa, vez ou outra, abrir mão de se comunicar só com o seu conselho deliberativo e conversar olhando no olho de quem banca, de quem construiu, de quem faz esse clube, que é o atleticano. E não estou falando em tom de guerra, eu estou falando em tom de um conselho de como você vai mudar essa relação com a massa daqui para frente. Olhando no olho e começando a conversar, falando a verdade, mesmo que isso